para o terceiro processo de hoje, é o processo 5371/2018, aí é o 2018-10-853, a empresa autuada é a de CGF 06-620-322-8, a relatora é a doutora Ivete. Com a palavra, a doutora Ivete. Bom dia a todos, né? Esse terceiro auto, ele é um auto de infração lavrado no trânsito de mercadoria, onde a autuada foi a Jamef, né, uma transportadora dos produtos que constavam nas notas fiscais de número 1152 e 1153. A autoridade fiscal considera inidôneo esses documentos, são dois documentos que, em razão do seguinte motivo. Tais documentos, ele tratava de operações de remessa de mercadorias de bem para o mostruário, CFOP 6912. E na conferência lá dos documentos, por ocasião, né, dos registros no CITRAN, ele constatou que os dois documentos seriam iguais em todos os aspectos, em todos os seus dados. Mesmo destinatários, mesmos produtos, mesmo valor. Então, em razão dessa igualdade entre os dois documentos, ele considerou que não se tratava de mercadorias, não, esse tipo de operação não se enquadrava em operação como mostruário, na forma definida no ajuste CINIF 02/2018, em sua cláusula terceira, em que essa cláusula diz que ela tem lá as condições para que se declare como mostruário. Então, por força desse dispositivo, né, dessa norma, ele entendeu, não, esses dois dumps foram desmembrados exatamente para configurar uma operação de mostruário. E quando, na verdade, não poderia, porque são os mesmos produtos nos dois documentos. E aplicou aqui a penalidade específica, né, prevista no artigo 123.3a, e que cobrou o imposto por considerar inidôneo, ele descaracterizou os documentos, cobrando, assim, a multa de uma vez o valor do imposto, o imposto calculado referente a 18% da base de cálculo, da base de cálculo que foi considerada, né, que estava nos dois documentos. A empresa emitente dos documentos, que foram objetos da autuação, ela apresentou uma defesa, onde o sujeito, quem é o sujeito passivo é a transportadora, mas a defesa foi apresentada pela emitente, que é a MC Têxtil, Indústria e Comércio de Confecções. Nessa defesa, ele traz a seguinte questão, de que as mercadorias, de fato, se destinam ao mostruário de sua coleção de confecções, e que elas foram enviadas para a pessoa jurídica com sede em Goiás. Essa pessoa jurídica é um representante comercial, que possui preposto para atuar e cobrir todo o estado de Goiás. E que seria impossível visitar um número expressivo de clientes em todo o estado com apenas uma peça de mostruário, tendo exíguo prazo de 90 dias para realizar a venda e seu retorno, caso não ocorresse, né? Caso não ocorresse a venda, que caberia sim, somente após esse prazo é que caberia a cobrança do imposto. No julgamento, o julgador de primeira instância acatou, entendeu que a autuação deve prosperar, porque a situação, pela situação fática descrita, né, que se configura no desmembramento em dois dumps, com as mesmas mercadorias e o mesmo destinatário, não se enquadrou a operação nas condições previstas do ajuste. Enfim, confirmou a autuação. A empresa emitente dos documentos vende novamente, em seu recurso, ratificar as alegações da impugnação de que aquelas mercadorias se destinavam ao mostruário
e que o fato descrito não provoca a inidoneidade dos documentos, uma vez que esses documentos constam a natureza da operação, as mercadorias, os valores e a data da emissão, remetente e destinatário, é possível identificar com precisão essa operação. E não há qualquer erro ou vício para que possa comprometer a validade dos documentos. E também ele traz algumas comprovações em relação ao que alega. Na impugnação, ele tinha dito, olha, o destinatário é uma pessoa jurídica e representante. Aí ele vem no recurso e reforça, olha, está aqui o contrato que essa empresa tem com o representante. Também tem um contrato desse representante com o preposto, que é o preposto que apresenta essas mercadorias em todo o estado de Goiás, né, contratado pelo representante. Traz também, como outro documento que ele traz no recurso, para comprovar que as mercadorias se destinam ao mostruário, ele anexa algumas notas fiscais e anexa, aqui onde eu ressalto, a nota fiscal número 1750, emitida pela própria remetente, em entrada, em 8 de novembro de 2018, que faz menção à nota fiscal número 1152, que foi objeto da autuação, de remessa para demonstração. Que essa nota, ela se refere simplesmente ao retorno, somente ao retorno das mercadorias que foram enviadas, né, para demonstração no dia 17 de julho, em relação à nota 1152. Ela traz também um CTE, emitido pela transportadora Jamef, que tem data que é compatível com a data da emissão da nota de entrada de retorno dela. Então, o CTE está também anexo às folhas 76, comprovando que a mesma transportadora que levou as mercadorias, ela retornou com parte dessas mercadorias, especificamente a da nota 1152. E aí, basicamente, são esses os argumentos da impugnação, no sentido de ratificar que as mercadorias que foram enviadas naquela data, qual seja a data da autuação, que foi 19 de julho, era para mostruário, e continua afirmando que sim, é uma operação de mostruário, e que foi precipitada a autuação, quando não esperou que que se configurasse o retorno dessas mercadorias e já cobrou o imposto logo na saída dessas remessas para mostruário. O parecer da assessoria processual tributária é no sentido de discordar do pedido de improcedência e de ratificar a decisão de primeira instância, que é de que realmente, apegado ao que determina o ajuste CINEF, não pode ser considerado mostruário essa situação que foi constatada pelos agentes fiscais nos postos, uma vez que as mesmas mercadorias que estavam no DANF, no mesmo dia, para o mesmo destinatário, estavam repetidas em outro DANF. E aí, o parecer no sentido de ratificar a autuação e a decisão de primeira instância. Esse é o relato, presidente. Obrigado, doutor Ivete. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu renovo os cumprimentos a todos, conselheiros, secretária. Bom dia. Presidente, a acusação é de documento fiscal inidôneo e são operações de remessa de mercadoria para fins de mostruário, né? O que se nota é que o contribuinte, nesse caso, emitiu duas notas fiscais do mesmo valor, né? Então, é um DANF que representa, DANF 1152, que representa um documento fiscal no valor de R$ 5.227,78, o quantitativo das mercadorias é a unidade. E o outro DANF, que também é objeto da fiscalização, que é o 1153, representa também mercadorias de igual quantidade, também unidade, mesmo valor.
E ambos os documentos foram considerados inidôneos por contrariar o ajuste CNF, porque, segundo o ajuste CNF, acima do quantitativo unitário, já não configuraria uma remessa para mostruário, e por isso o documento fiscal seria inidôneo. De fato, presidente, o que eu noto, e aqui considerando os elementos de prova que foram trazidos pelo oro autuado, é que você tem um documento fiscal que, a princípio, preenche todos os requisitos de validade, mas, a partir do segundo documento, e aí esse foi o parâmetro adotado pela fiscalização, que esse segundo documento ele serviu, como se tratava de uma repetição da primeira nota fiscal, que esse segundo seria uma forma de burlar a remessa da mercadoria para mostruário, e isso contaminaria por completo os dois documentos fiscais. O contribuinte, por sua vez, ora autuado, traz alguns elementos, né, evidencia que tentava fazer uma divulgação da sua coleção, né, de vestuário, e tinha um contrato de representação firmado desde 2014, a autuação em 2018, e traz elementos no sentido da sua logística, que facilitaria, né, um envio de um quantitativo acima da unidade para fazer uma melhor divulgação da sua coleção. Presidente, eu analisando esse processo, eu entendo no sentido, no mérito, de dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para excluir um dos documentos fiscais, porque eu entendo que o primeiro documento ele é válido e eficaz. Agora, o segundo, a administração fazendária, ela considera o seguinte, olha, de fato, uma remessa para mostruário fica muito difícil de fiscalizar e a administração fazendária estabelecer um critério, né, e esse critério é no sentido de que não pode superar a unidade. Então, a partir do momento que ele supera a unidade, o que tem que ser suprimido é o excesso. Então, ao meu sentir, o que está contaminado é o excesso, ou seja, o segundo documento fiscal, e não todos os dois documentos fiscais. Porque os dois documentos fiscais aí já demandaria uma análise além que fugiria da própria fiscalização de trânsito, né, que é muito limitada, é imediata. Então, considerando esse aspecto, eu entendo que não seria possível contaminar os dois documentos, mas simplesmente seria excluída a base de cálculo o documento fiscal que representa uma burla ao ajuste CNF. Então, é por isso que eu vou opinar, presidente, no sentido do provimento parcial do recurso em dissonância com o parecer da SEAP. Ok, doutor Rafael, obrigado. Doutora Ivete, com a palavra. A linha de raciocínio aí do doutor Rafael foi exatamente aqui, ao estudar esse processo, eu cheguei à mesma conclusão, doutor Rafael, que realmente não se pode descaracterizar os dois, né, documentos, porque um poderia ser a primeira nota emitida, né, a do mostruário, o segundo já foi o excesso, né, então seria a descaracterização, né, tornar inidôneo só o segundo documento, porque não há realmente autorização no ajuste CNF, né? Apesar dos argumentos da parte, da logística, não foi muito bem explicada, foi muito claro, a gente sabe que na prática pode existir isso mesmo, da necessidade de vários mostruários, né? Mas, infelizmente, a gente está diante de uma norma, né, que determina que não, né? E como é o mesmo destinatário, mesma mercadoria, quer dizer, uma cópia, é como se fosse desmembramento mesmo, aí daí a autoridade fiscal entendeu que foi um desmembramento proposital para poder fugir, né, ao pagamento do imposto na segunda nota fiscal. E, além do mais, ele consegue também provar o retorno do 1152, que foi o primeiro DANF. Tudo bem que você pode dizer, depois do auto, né, ele conseguiu provar depois do auto, uma nota de entrada, mas tem um conhecimento de transporte do CTE, do retorno, né, que foi só a nota de entrada,
do emitente, ainda ficaria dúvida, mas também tem um conhecimento de transporte. Então, fazendo uma análise, né, considerando todos esses aspectos, eu entendo que aqui é um caso simples, assim, a meu ver, de parcial procedência, não considerando o DANF, segundo o DANF, o de número 1153, considerando somente o DANF 1153 como inidôneo, e desconsiderando da autuação o 1152, que foi a nota fiscal primeira, vamos dizer, pela numeração, é o que a gente conclui, né? Obrigado, doutor Isete. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, também muito rapidamente, queria suscitar aqui uma questão que foi levantada pela defesa. A acusação aqui é de documento fiscal inidôneo, né? Ou seja, que o documento apresentado pela parte, né, pelo contribuinte, ele, no caso, segundo a fiscalização, ele não se enquadraria lá nos requisitos do 131 do regulamento. Eu entendo que, em que pese, realmente tem havido essa, vamos dizer assim, essa ou burla, ou pelo menos, na verdade, material, aqui em sentido contrário, ele realmente utilizou-se de duas mercadorias em notas diferentes para fim de mostruário. Eu entendo que o documento fiscal em si não é idôneo aqui, não. Né? Embora se possa, por outros motivos, efetuar a cobrança do tributo ou outra consequência que possamos dar, eu entendo que, especificamente, inidônea, essa nota fiscal não é. Ela preenche os requisitos formais, ela é possível identificar a natureza da operação, tal. Se ele descumpriu uma norma secundária, limitativa, no sentido quantitativo, a meu ver, é uma questão que não torna a nota fiscal inidônea. Então, como não cabe-nos aqui aditar o auto de infração, eu entendo que, com relação a essa acusação, de fato, o contribuinte tem razão quando disse que não apresentou notas fiscais inidôneas, e, portanto, entendo que seria improcedente o auto de infração. Ok. Alguém mais? Alguém mais? Vai lá. Eu acho que em relação à questão de ser inidôneo, ele enquadrou aí, porque foi uma simulação, né? Que no caso, ele mandou 3 notas idênticas, uma retorna, né? Uma delas retorna, como se fosse mostruário mesmo, e 2 são vendas, só que ele colocou como mostruário. Então, acho que aqui se enquadra perfeitamente numa simulação. Doutor Ivete? Algum esclarecimento? Assim, eu sempre sigo também a inidoneidade de um documento para ser declarada, né, ela tem que se enquadrar naqueles requisitos lá instituídos no 131. E aqui não é a questão só do CFOP em si, é o que a gente sabe que tem até súmula, né, que somente o CFOP e a falta de recolhimento do imposto não implica, né, na idoneidade do documento, mas esse caso eu estou tendo uma interpretação diferenciada, é mais ou menos no aspecto que a Sabrina colocou. Aqui é que a operação que ele diz que está acontecendo, que é operação com destino a mostruário, ela se descaracteriza que é um mostruário, certo? Não é assim, tudo bem que, como consequência disso, tem a falta de pagamento do imposto, mas é a tentativa de fugir do controle, assim, de pagar essa, né, de ser tributado, e aí eu estou, talvez, numa presunção que pode ser até equivocada, até acho que a linha de raciocínio do contribuinte é muito boa, mas a questão poderia ele emitir 2 documentos com todos os mesmos requisitos, com os mesmos produtos, no mesmo dia para o mesmo destinatário, como mostruário? Não. Então, esse segundo documento, a meu ver, ele realmente cai na inidoneidade por não aquele inciso que diz, ele não está compatível com a operação efetivamente realizada. Então, a inidoneidade não é pela falta de eficácia do documento, não é por aqueles requisitos básicos da nota, é porque a operação realizada, que é a remessa para o mostruário, ela não se configura naquele momento.
Não sei se eu consegui explicar, doutor Felipe, apesar de entender que não é qualquer situação que transforma o documento em idôneo. Essa é bem específica, sabe? E, infelizmente, existe um ajuste que não possibilita o procedimento adotado de emissão ao mesmo tempo, como se fosse para caracterizar o mostruário, apesar da logística da empresa ter sido muito bem explicado, e que o ajuste CINEF talvez tenha que prever essas situações, mas não tem lá. Infelizmente, ele amarra, que tem que ser, não pode ir mais de um produto com a mesma característica para o mesmo destinatário. É basicamente isso. Assim, eu quero registrar, porque em outra situação, com certeza, eu facilmente, o doutor Rafael também segue muito nessa linha pela Quarta Câmara, que não é toda e qualquer situação que descaracteriza um documento, mas é porque essa situação ela é bem interessante, é bem específica. Só isso, presidente. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Felipe? Presidente, só um esclarecimento, até pelo que a doutora Sabina colocou, na autuação, doutor Ivete, se puder me esclarecer, o fiscal, ele registra realmente a acusação de simulação, dolo, para efetuar? Não. Ele só descaracteriza em função de não se enquadrar no conceito de mostruário, certo? E aí ele enquadra na inidoneidade, artigo 131, inciso 3, que trata de que a operação não foi efetivamente, né? Não. Se você olhar aqui nas informações complementares, ele cita qual foi aqui. Contenha declarações inexatas ou que não guardem compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. E aqui cabe várias interpretações. A minha, especificamente, é que ele declarou que era para mostruário, mas não se enquadra a segunda operação, no conceito de mostruário. Só isso. Doutor Felipe? Né? Só rapidamente, presidente. Pois até tem aqui o artigo 79, né, também da Lei 2.670, ele fala da possibilidade de considerar inidôneo quando há dolo, simulação ou fraude, né? Esse elemento subjetivo, entendo que teria que vir para a fiscalização, né? Poderia ter até outras consequências. Então, realmente, por não ter sido acusado desse critério subjetivo do dolo, simulação, mas tão somente de uma ausência de recolhimento, por ter descumprido a norma tributária propriamente dita, né, que lhe permitiu somente um documento e outro não, eu entendo que não poderíamos aqui aditar esse elemento subjetivo da conduta para reputá-la simulada ou dolosa. Então, nesse sentido, mantenho o encaminhamento feito anteriormente, e se vencido, obviamente, teria que excluir a primeira nota fiscal. Doutor Marcos? Senhor presidente, o dolo da conduta específico em relação à emissão de um segundo documento fiscal exatamente igual ao primeiro, na minha visão, ele, por uma questão de lógica e corroborando com o entendimento do senhor procurador, caracteriza uma operação realizada em desconformidade com a Justiça-INF. Então, nesse sentido, por uma questão da lógica, embora realmente a legislação faça uma grande restrição à quantidade de itens que não poderiam superar a unidade, realmente é muito complicado isso em termos práticos para a atividade econômica, mas a legislação ela é bem clara nesse sentido. Então, eu não considero nem a questão da simulação, considero como um elemento subjetivo descrito, que poderia ser elencado aí, o próprio dolo, a intenção do contribuinte no sentido de praticar a saída de uma operação, de uma mercadoria, realizar uma operação exatamente igual à primeira operação descrita no primeiro documento fiscal. Então, esse elemento lógico, esse elemento vinculado ao dólar, que seria suficiente para comprovar a inidoneidade do segundo documento, salvo melhor juízo. Ok. Doutor Rafael, quer fazer mais um? Doutor Geida. Doutor Ivete, só tirar uma dúvida, por gentileza. As notas fiscais são duas, tá? Foram para o mesmo destinatário e a data de emissão
é a mesma, foi no mesmo transporte, tudo foi igual, tudo igual. idêntico. Pronto. Nós temos casos de fato que acontecem em que o mostruário, peças de mostruário, tanto para eventos, né, convenções, esse tipo de coisa são utilizados, como também para representação e para utilizar como modelo de venda para revenda. A gente observa algumas falhas nesse sentido aí de produção e adequar. Então, se fossem em momentos distintos, em períodos distintos, mas assim, é tida a remessa como mostruário, assim, na sua essência, né? Quando é para um destinatário só, porque quando são vários representantes de outras federações, fica provado que foram realmente para outros representantes. Vocês me ouvem? Falhou aqui um pouco. Sim, sim. Pronto. E existe essa situação, mas realmente é algo atípico, né? A tipificação, o enquadramento como documento inidôneo é que eu vejo que talvez não se tenha sido acertado. O doutor Felipe levantou essa situação e eu vejo a idoneidade. Mas por que não? E se ele quisesse emitir 3, 4 mostruários com 3, 4 notas diferentes por motivos que não venham a nos caber, vai caracterizar como inidôneo? Então, assim, tem essa situação, sabe? Foi atípico? Foi, porque geralmente essas remessas de mostruários, elas são todas colocadas em uma mesma operação, né? Então, isso aí que eu achei um pouco estranho, mas a questão da idoneidade é que, assim, eu fiquei realmente em dúvida, sabe? Só mesmo na questão realmente da idoneidade do documento fiscal. Foi isso que eu levantei, mas com relação aos demais itens aí, eu vejo que existiu. Ok. Doutor Rafael, quer fazer alguma consideração final para irmos para a votação? Bom, presidente, eu reitero minha manifestação, no sentido de entender que, de fato, a inidoneidade ela se manifesta com relação ao segundo documento, que tem o evidente propósito de burlar a proibição da legislação fazendária. Mesma quantidade, mesmos itens, mesmas descrições. Ok. Podemos passar para a votação. Doutor Ivete, como vota? Voto para conhecer o recurso, parcialmente o recurso ordinário, né, dando para julgar parcial procedente, efeito fiscal, com a exclusão do segundo documento, né, que é o de número 1153, uma vez que é do segundo que eu tenho que excluir, né, gente? Agora me deu um branco, me ajudem aí. É o segundo, não, é o primeiro. É o primeiro, você É o excluiu o primeiro, primeiro. me deu, pronto, errei. Desculpa aí o raciocínio. Eu estava achando que eu não estava no caminho, não. Mas então, pronto, excluiu o primeiro, porque o primeiro se configura, né? Tem um direito, é o direito do contribuinte, nesse caso, né? Encaminhar para mostruário dentro das regras. Já no segundo, é que a infração foi desconfigurada, né? Então, exclui o primeiro documento, mantendo na autuação o segundo documento de número 1153, por ultrapassar os critérios, né? Por infringir os critérios estabelecidos no ajuste CINIF 02/2018. Ok. Doutor Felipe. Senhor presidente, novamente com a devida vênia aos colegas, eu entendo que foi descumprido realmente, houve uma inobservância com esse ajuste nota fiscal, houve um descumprimento, mas com relação à acusação específica do fiscal de inidoneidade, entendo que isso não torna o documento inidôneo, embora tenha outras consequências no direito tributário, portanto, como nos cabe editar, para essa acusação específica, abro a divergência para dar provimento ao recurso, julgando improcedente o auto. Ok. Doutor Geida? Senhor presidente, confesso que ainda estou em dúvida, mas, assim, creio que a divergência seria o voto que mais me convence aí, realmente pelo voto divergente do doutor Felipe, pela questão do enquadramento. Ok. Doutora Sandra? Nessa situação específica, eu vou votar com a relatora, para excluir a primeira nota. Ok. Doutora Sabrina? Com a relatora. Doutor Marcos? Com a relatora.
Ok, da decisão. Reconhecer o recurso ordinário para dar parcial provimento para reformar o julgamento exarado pelo julgador de primeira instância, excluindo da base de cálculo da autuação a primeira nota fiscal levantada pelo auditor. É a 1153, não é isso, doutora Ivete? Votos discordantes, doutor Felipe e doutor Geide. Para o último processo do dia de hoje, que é o processo número 21 de recurso 2152, 2019, o AI é o 2019-00-650, lavrado na empresa de CGF 06-412-0562, relatora é a doutora Ivete. Só um momento, que eu estava com outro processo, quando a gente relata dois processos para sair de... essa autuação, ela trata de omissão de receita, né, constatada com base nas informações apresentadas pelo contribuinte no SPED, na FD, no SPED, relativa ao período 2014-2015, utilizando a metodologia, né, de apurando a conta mercadoria, né, a conta mercadoria, o agente fiscal esclarece que a omissão de receita foi evidenciada na elaboração da conta mercadoria, resultado operacional, que consolidam as informações financeiras com mercadorias apresentadas pela autuada, na qual se constata que o custo das mercadorias vendidas, CMV, formado pela equação do estoque inicial mais compras menos estoque final, foi superior ao total das vendas declaradas. O fiscal também esclarece, que é importante também se deter, que em relação ao mês de maio, só o mês de maio de 2014, em que ele acrescentou os valores de entradas e saídas, ele apurou com base nas notas fiscais de terceiros e emissão própria, uma vez que o contribuinte deixou de registrar a movimentação ocorrida nesse mês na sua FD. E aí indica qual foi a base legal que ele usou, né, para fazer a apuração dessa omissão de receita. É o artigo 92 da Lei 12.670, indica a penalidade, que é bastante conhecida, né, relativa à omissão de receita. E, como prova, ela traz um CD com todas as informações necessárias para compreender a autuação, quais sejam a conta mercadoria, relacionada à conta mercadoria, quais sejam a consulta FD, ele apresenta os CFOPs totalizados e o inventário, extraídos da FD do contribuinte, traz a consulta da FD do mês de maio de 2014, a conta mercadoria elaborada de 2014 em separado, incluindo já o movimento de maio, que o contribuinte não declarou, a conta mercadoria de 2015 e as notas fiscais, e ele detalha quais foram as notas que ele considerou, que ele acrescentou no levantamento de emissão própria sem registro na FD e da nota de terceiros, conforme ele já tinha esclarecido na sua metodologia. Então, o CD tem todas essas informações bem detalhadas. O contribuinte vem em sua defesa e traz alguns pontos, que são basicamente 5 pontos em síntese. Primeiro, ele fala de que o período de 1º de janeiro de 2014 a 7 de fevereiro estaria fulminado pela decadência, com base na regra 150, parágrafo 4. Reclama que o levantamento fiscal desconsiderou que a empresa trabalha em produtos, né, da saída de mercadorias tributadas também pelo regime ST, tendo apurar de uma forma macro, sobre todos os valores, sem considerar a tributação. Traz como terceiro ponto, que aqui chama-se mais atenção, é que houve uma duplicidade nas entradas, uma vez que o autuante considerou nessa parte das entradas os CFOPs 21, 21 e o 29, 23 simultaneamente, representando aqui uma duplicidade e aumentando o valor dessas entradas, que seria uma causa de ter havido, né, a omissão, a diferença encontrada.
Também reclama sobre a alíquota que foi aplicada, que desrespeitou a tributação da empresa, né, que não é tudo, não é a alíquota, ele não atua só com a alíquota ele fala aqui em 17%, mas na verdade foi 18%, e fala também sobre a ilegalidade da multa de 30% que representa um efeito confiscatório. Pede, ao final, a realização de diligência para confirmar os pontos alegados e ratificar a improcedência que ele alega, porque, a seu ver, essa autuação deveria ser improcedente. Inclusive, ele elabora quesitos, que são apresentados quesitos às folhas 42 de sua defesa. A julgadora de primeira instância se detém das questões trazidas na defesa, ela se detém a um ponto que mudou consideravelmente, que iria alterar aqui a decisão. Qual foi o ponto? A questão de que no levantamento foram considerados os CFOPs 21, 21, que é a compra, que trata da compra para comercialização em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente, em razão de que resulta em duplicidade em relação ao CFOP 29, 23, entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente. E aí, nesse ponto, ela identifica quais foram esses CFOPs 21 e 21 e entende que caberia, sim, a exclusão dessas operações declaradas no CFOP 21 e 21, de forma que as entradas, elas são reduzidas para 2014, 19 para 19.167.925,96, e para 2015 também é reduzido. Eu não vou detalhar valor, porque cansa ouvir números aqui. Mas a lógica é que o julgador concordou com a defesa de que não poderia considerar os CFOPs em duplicidade, que isso resultaria num resultado que seria inconsistente, né? E, além do mais, que não foi, apesar de não ter sido alegado pela defesa, ela entendeu que deveria ser deduzido das entradas os valores do ICMS que incide tanto nas entradas como nas saídas, uma vez que não é custo, que o ICMS aqui, o tributo, não é custo, para que se obtenha assim, o valor líquido das citadas operações. E aí, feita a exclusão do CFOP 21 e 21 e deduzido o valor do ICMS das entradas e saídas, ela faz novamente, ela apura o novo CMV, o novo CMV. Não, DRM. Não, DRM, demonstrativo resultado da conta da mercadoria. Ele reapura o DRM. Não, ela apurou o CMV para confrontar com as saídas, né? Não, presidente, eu estou aqui. Ela apura também o CMV. Apura os dois. Ela apura o CMV, claro que isso aí é a conta da mercadoria, né? Como todo, mas ela apura o CMV e confronta com as saídas declaradas menos o imposto. E aí, a partir daí, quer dizer, a julgadora, ela nem mandou para a perícia. Por que não mandou, apesar do ter pedido? Porque é uma conta fácil de se fazer, né? Quando constata e que o autuante realmente trouxe esses elementos muito claros, e aí, ao fazer essa reapuração, constata que não deixou de existir a omissão de receita. Com base nisso, sugere a improcedência da autuação. E aí não tem recurso, é claro, né, porque a decisão foi a favor da parte, e só reexame necessário, mas a assessoria processual tributária, no caso aqui o assessor Sidney, né, que é uma pessoa conhecida, com experiência, né, nessa parte, ele concorda com o procedimento adotado de ajustes pela julgadora de primeira instância, e ainda acrescenta uma observação a mais, que observou que a empresa atua de fato, com operações que são sujeitas à substituição tributária, que poderia o agente fiscal ter feito essa apuração por tributação, que inclusive a gente sabe que quando faz por tributação, pode ocorrer de uma parte não ter omissão e outra parte ter omissão. E aí ele disse, mas não há como corrigir, porque não trouxe aqui, o agente fiscal não identificou os estoques iniciais e finais por tributação.
inviabilizando qualquer trabalho pericial no sentido de identificar se há omissão por tributação. E aí sugere, ratifica, então, a improcedência de primeira instância, fazendo mais essa ressalva. Então, esse o relato, presidente, de improcedência, né, da primeira instância, ratificado pelo parecer da assessoria processual tributária. Excelente, por sinal. Parabéns. Obrigada. Doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária, e de fato, a acusação é deixar de emitir documento fiscal de saída, né, presunção essa que redundou em omissão de receitas no ano de 2014 e 2015, que foi identificada a partir de um levantamento financeiro por meio da DRM, demonstração de resultados com mercadorias, que foi aprovado o CMV, o custo de mercadorias vendidas, e a partir desses elementos, o que se identificou foi que a atividade comercial operou em prejuízo bruto, situação que caracteriza uma presunção de omissão de receitas. Então, a auto-inflação foi constituída com base no artigo 92, parágrafo 8º, no inciso 4º, da Lei 12.670. De fato, o contribuinte, na sua defesa e no seu recurso, ele traz diversos aspectos, traz a decadência, né, traz aspectos como o efeito confiscatório, mas que a julgadora singular, com acerto, entendendo que o mérito era favorável ao contribuinte, se ateve ao mérito e não apreciou tais questões. Então, o que eu noto, pelo menos com relação ao mérito em si, que o prejuízo, ele não, prejuízo em que a empresa foi acusada, esse prejuízo ele não se configurou no período, notadamente considerando dois aspectos de mérito, que seria o cômputo em duplicidade de operações que representam simples faturamento, ou seja, operações que não geram, que não representam a movimentação física das mercadorias, e assim a julgadora singular excluiu um dos CFOPs que foi considerado em duplicidade, e isso já representou uma redução significativa do prejuízo que foi encontrado no levantamento fiscal. O outro ponto com relação ao mérito que afastou por completo o prejuízo seria a consideração justamente de não considerar o ICMS no custo, porque considerando aí que se trata de operações em regime normal, pelo menos foi essa a presunção, né, que foi adotada na fiscalização, e o ICMS sendo um tributo recuperável, isso não poderia entrar no custo, no elemento do custo das mercadorias que foram objeto de venda. Então, considerando esses aspectos, com acerto, a julgadora singular identificou que não houve o prejuízo decorrente do levantamento fiscal. Então, presidente, ao meu sentir, eu vou opinar no sentido de que o reexame ele seja conhecido, porque preencher todos os seus requisitos, mas no mérito que não lhe seja dado provimento, mantendo a decisão singular de improcedência da acusação fiscal, vez que não se configurou o prejuízo objeto do levantamento fiscal. Obrigado, doutor Rafael. Aberto para os debates. Doutor Ivete, quer fazer alguma consideração? Podem ficar à vontade, porque eu acho que tem outras pessoas podem contribuir, senão eu fecho. Conselheira da Sabrina, está doida para falar, então. Não, eu acho que quando a julgadora ela fez o cálculo novamente, né, e tirou as notas, que ele deixou em duplicidade, que eram as de venda à ordem, e não o custo da mercadoria vendida não estava mais acima do que foi vendido, ali já desconfigurou e já demonstrou que o cálculo foi feito errado, né, da DRM, porque ele não poderia ter deixado lá as vendas à ordem, que fez com que esse custo se elevasse. E aí, por isso que ele disse, foi vendido sem nota, porque não pode vender, né, a gente tem a presunção que o contribuinte não vai vender abaixo do custo. E aí, quando ela disse que refez o cálculo, tirou e não deu mais o CMV maior do que o que ele vendeu, então
não tem o que, né? O cálculo está feito. Não, desconfigura total a autuação. Agora, eu fiquei só com a dúvida, aí eu peço ajuda a quem tem mais conhecimento aprofundado. Foi uma coisa que eu fiquei me perguntando assim, eu sei que o fiscal, ele partiu do pressuposto que a empresa trabalhava só com tributação normal, né? E quando a gente analisa aqui a movimentação da empresa por CFOPs e os totais do exercício, verifica que a empresa trabalha com também sem ser tributação normal, substituição tributária, é provável. E aí, se nesse caso, o ICMS, eu sei que o ICMS foi excluído aqui, uma vez que ele não representa custo, eu entendo que ele deve ser deduzido quando se tratar de operações de tributação normal, é isso? É isso. É isso. Mas foi porque o fiscal foi no pressuposto que tudo era tributação normal, e aí a julgadora deduziu, né? Porque se fosse para considerar a movimentação real da empresa, esse desconto do ICMS incidente seria proporcional também, na visão de sua, Sabrina? Só para tirar agora uma dúvida para eu compreender melhor essa porque o ICMS. A tributação normal ele vai recuperar, né, esse imposto. Né? Ela então, tirou total aqui, mas aí não ia fazer diferença também aqui? Aqui ela disse que refez o cálculo, aqui eu estou indo pelo cálculo que ela fez, né? Ela disse que refez o cálculo, e o problema de ter aumentado o custo foi porque ele incluiu as entradas de venda à ordem, que não deveria, aí gerou tipo um custo fictício, e ela disse que quando tirou essas notas, aí não aconteceu mais do CMV ficar acima do valor de venda. Mas ela tirou também, ela deduziu das entradas e das saídas o ICMS incidente nas entradas e nas saídas. Certo? Aí eu fiquei na dúvida se essa dedução aqui era cabível da forma, e iria haver uma repercussão se não tivesse deduzido na sua totalidade o ICMS. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar a minha dúvida. Só para tentar ajudar aí, é o seguinte, verdadeiramente, o autuante, ele entendeu que a empresa só trabalhava com produto normal. Hoje em dia, o ramo supermercados, hoje é sujeito a carga líquida. Mas na época não, era normal. Mas ele também comercializa produtos sujeitos à substituição tributária por convênio de protocolo. Isso aí foi uma questão que o Sidney colocou. Porque a Sabrina está dizendo aqui que só o refazimento da conta mercadorias, quando ele colocou em duplicidade, já, digamos, descaracterizou o prejuízo bruto. E a empresa começou a ter lucro. Então, ela suficiente, né? Exatamente. Só a retirada, exatamente. Só a retirada desses dois CFOPs já desconfigurou a presunção de emissão de receita. Porque a autuação foi gerada porque ele encontrou um CMV, né, maior do que o valor de venda. Né? Foi isso que ele disse, está vendendo aqui abaixo do custo, então é presunção de omissão de receita, porque está vendendo abaixo do custo. Né? E aí, quando ela retirou só essas notas, o CMV já não deu mais maior do que o valor de venda, né? O preço de venda. E aí, independente do ICMS, que quando é tributação normal se retira do custo, porque ele é recuperável, já desconfigurou, né? O CMV já não deu maior. Exatamente. Foi isso que ela disse, né? No cálculo dela. Exatamente, é isso mesmo. Entendi. A minha dúvida era basicamente por conta da tributação, mas assim, pelo que a gente analisa aqui, o procedimento adequado seria considerar, fazer a conta mercadoria, né? Fazer a DRM, quer dizer, por tributação, né? Identificar os estoques para poder fechar a linha de raciocínio para a gente. Eu ia aprendendo, viu? Porque eu não tenho muita experiência, não, mas a gente. Não, você é uma grande aprendiz, pode ter certeza. Eu digo assim: o procedimento adequado seria olhar para a empresa, ela tem parte tributada, parte não tributada. Fazer a DRM separando, identificar os estoques separando, porque pode acontecer da empresa não omitir receita numa parte, nas saídas, nas operações que são substituição tributária, mas omitir na tributação normal, né? E assim ele não fez. E também a questão do erro maior aí, além do mais, é o CFOP, que ele
considerou em duplicidade. Apesar da gente ver que o autuante colocou todos os documentos detalhados, olha, eu confesso que eu fiquei assim, puxa vida, pegou toda a documentação, todas as provas, mas o procedimento foi falho, né? E não foi capaz de dar de conta de que a empresa omitiu, pelo contrário, ficou claro aqui, né, na reconstrução, isso considerando a DRM feita de uma forma macro, como o contribuinte diz, porque se não tivesse sido feito, poderia até ter ocorrido a omissão de receita. Então, assim, apesar de tratar de uma matéria que eu às vezes, tenho que ler algumas vezes para entender a lógica, né, e tudo, dá para estar claro aqui que a decisão de primeira instância foi acertada, né, e que deve ser mantida em procedência. Pelo menos, estou fechando aqui o voto, presidente, mas pode deixar abertos os debates. Eu estou, só para não voltar mais a falar. Não, esse áudio está muito esmiuçado, foi muito bem esmiuçado, tanto por você como a Sabrina verificou também, e eu, assim, só estou contribuindo para o que você fez a pergunta, certo? Na verdade, quando você tem atividade mista, o ideal é que você faça as contas mercadorias separadas. Nesse caso, né, presidente, fazendo separado, aí ele tira o ICMS só da parte tributada, né? E a parte, proporcionalmente, deve ser assim, né? Se ele for fazer separado, você tira só proporcional, né? A gente tem aquela planilha lá, né, que a maioria dos auditores usam, que ela tem, inclusive para você colocar separado, né, o valor da mercadoria isenta, né, da mercadoria tributada normal, da ST, eu estava vendo aqui, ele não usou essa planilha aqui, que é mais comum, né, da gente ver. Essa planilha, aí a gente tem tudo, só né? para contribuir para vocês, existem duas planilhas, a do regime normal e a do Simples Nacional. São as duas planilhas, ela utiliza a mesma metodologia, mas para as características adequadas a cada caso, a cada tipo de fiscalização. Ou seja, porque o Simples Nacional não tem crédito e débito, então não retira. E não tem essa planilha, presidente, para uma empresa normal que atua tanto com operação tributada como operação... Não, no caso aí, o que teria que ser feito era a repartição, como a Sabrina disse, você coloca na planilha. Se você trabalha com 100, 80%, pegou todas as notas fiscais, é só normal, né? E os CFOPs de compra de substituição tributária estão separados, então você separa por tributação. Agora, o que eu vejo também recorrente, de vez em quando a gente vê que não tira o ICMS, não deduz o ICMS. Há uma dificuldade nessa dedução de um procedimento, vamos dizer, padrão, de quando for tributado normal, tirar o ICMS, uns tiram e outros não tiram. Ainda acho que precisa padronizar um pouco esse tipo de fiscalização para evitar, né, para calcular o CMV, né, que você está dizendo, isso mesmo. Pronto, presidente, concluí. Ok. Alguém mais? Acho que podemos partir para a votação, né? Vamos votar, doutora Ivete. Voto para conhecer o reexame necessário, né, negando-lhe provimento para manter em procedência declarada na primeira instância, nos termos do parecer da assessoria processual tributária. O doutor Rafael falou, doutor Rafael? Já, né? Já foi a favor, né, do parecer, né? Exatamente. Inclusive, falou menos palavras que você falou há pouco tempo. É mesmo, Porque quando a gente está focado assim, tem hora que você perde um. E ratificado pela Procuradoria, né? Então, ok. Esses termos. Doutor Felipe? Presidente, acompanha integralmente o voto da relatora. Doutor Geida? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Sandra? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Sabrina? Com a relatora. O doutor Marcos? Com a relatora. Unanimidade de votos, reconheceu o reexame necessário para negar provimento, para ratificar o julgamento exarado pelo julgador de primeira instância, em procedência do feito fiscal. Esse era o último processo de hoje, né? Mas eu queria passar a palavra para a Evanete para ela ler a pauta de amanhã. Por favor, Evanete. Reiterando meu bom dia a todos, convoco os senhores conselheiros para a 7ª sessão ordinária virtual, a acontecer no dia 22 de março de 2022, de forma virtual, terça-feira, amanhã. Estão pautados 4 processos. Primeiro processo da pauta, 4720-2017,
da empresa Americanas S.A., relatora a doutora Sandra Arraes Rocha. Pautado também o processo de número 434/2014, da empresa Americanas S.A., também da relatoria da doutora Sandra Arraes Rocha. Terceiro processo da pauta de amanhã, processo 2944/2014, da empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste, da relatoria do Dr. Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Último processo da pauta, processo de número 2949/2014, também da empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste, também da relatoria do Dr. Felipe Silveira Gurgel do Amaral. São esses, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a todos pela participação nesta sessão, especialmente pela atenção e respeito a este presidente e a todos os presentes, ressaltando a urbanidade, o profissionalismo e o compromisso dos membros do Conselho e demais participantes da sessão na busca da justiça fiscal. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia, pessoal.